Porque o que antecede a fornalha, eu disse a vocês muitas vezes, são coisas que nós nem imaginamos que poderiam ter um significado santificador na nossa vida, porque não temos essa visão ampliada, vemos apenas o problema. E quando nós somos convidados a entrar na fornalha, fiquem bem tranquilos, porque não é algo assim montado por Deus de aquecer uma fornalha como foi com Ananias, Azarias e Misael. Eles literalmente aconteceu isso, e como eu disse, por ser um livro profético, traduzimos para o sentido espiritual para nós hoje, e vemos que é a mesma realidade com as diferentes situações de cada um. Então, não criemos na nossa cabeça uma imagem errada de que chegará um momento que Deus vai aquecer a fornalha e eu terei que entrar lá e eu não tenho coragem. Não, nós estamos dentro da fornalha já, com certeza, e se estamos lá dentro, e se estamos aqui, é porque a graça de Deus já está nos sustentando. Sim ou não? Sim. Agora, porém, é preciso que daqui para frente eu tome consciência que eu preciso, mais do que nunca, ampliar, intensificar a minha intimidade com Deus. Por isso eu disse, o mal nós combatemos como? Prosseguindo decididamente, fazendo o bem. Quando alguém briga com o mal, está dando palanque para ele. Não nos detemos nisso, prossigamos decididamente. Então esses jovens já tinham tomado a decisão desde o início: nós não adoraremos a estátua. Pronto, e vamos pagar o preço que for. E agora nós vemos, nesse segundo momento, que chega para eles a decisão, e eles livremente assumem o compromisso de que não dobrarão o seu joelho. Eu vou ler aqui o versículo. Vamos ver aqui, versículo 16. Em resposta disseram Sidraque, Misaque e Abdenago ao rei Nabucodonosor: não há necessidade alguma de replicar-te neste assunto. E eles dizem o seguinte, isso que eu queria frisar com vocês, versículo 17. Se assim for, o nosso Deus, a quem servimos, tem o poder de nos livrar da fornalha acesa e nos livrará também, ó rei, da tua mão. Mas se ele não o fizer, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos o teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor encheu-se de cólera, e a expressão do seu rosto alterou-se contra Sidraque, Misaque e Abdenago, e tomando a palavra, deu ordem para que aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. Depois ordenou aos homens mais fortes do seu exército que amarrassem Sidraque, Misaque e Abdenago e os precipitassem na fornalha acesa. Então isso é o que aconteceu com eles. Veio ao decreto, eles prosseguiram decididamente, já com a decisão no coração: não adoraremos. O rei os chamou, interrogou, afirmaram a decisão e veio a sentença. Antes de entrarem na fornalha, eles deixaram bem claro: o nosso Deus tem poder de nos livrar da fornalha. Como tem aquelas situações que às vezes a gente reza, né? Senhor, seja feita a tua vontade. Se for para livrar, me livre. Se não for, eu sei que o Senhor vai dar força para eu suportar. Já rezaram assim? Já. E Deus desamparou alguma vez? Não. Não. Qual é a oração que a gente normalmente gosta de fazer? De pedir para Ele deixar a gente entrar ou não na fornalha? O que a gente pede? Qual que a gente pede primeiro? Para entrar ou para não entrar? Para não entrar. Está normal, correto? Olha só, eles rezaram isso. Olha, nosso Deus tem poder de nos livrar da fornalha, não é? Ele é todo poderoso, mas, porém, se Ele não nos livrar, nós não adoraremos a estátua. É decisão e pronto. É essa decisão que nós temos que ter, meus amados. Não é sentir que Deus me traiu.
Não, Deus não trai ninguém. Ele está pedindo a decisão por ele até últimas consequências. Se for, e até Jesus pediu isso. Lembra quando Jesus rezou no Horto das Oliveiras? Ao invés de usar a palavra cálice, nós podemos pôr fornalha, né? Pai, livra-me deste cálice, dessa fornalha, porém não seja feita a minha vontade, mas a tua. E qual era a vontade do Pai? Que Jesus bebesse, que Jesus entrasse na fornalha. E é também, muitas vezes, o que Deus tem para nós. Porque Ele não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Lá dentro, Ele age, como Ele agiu com esses 3 jovens. Eles foram amarrados com suas túnicas. Aqui é muito importante, com as vestes, amarrados e jogados lá na fornalha. É aqui que eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Vestes na Bíblia significa a lei de Deus que nos cobre. Então, quando você ver veste na Bíblia, a rainha esplendente com vestes de ouro de Ofir. Nós falamos para Nossa Senhora, né? No dia que celebramos Nossa Senhora Aparecida. A rainha com vestes esplendentes de ouro de Ofir. Vestes esplendentes. Veste é a graça de Deus que nos cobre, que nos veste, que nos, podemos dizer, nos protege ao oposto do inimigo. O inimigo despe, o inimigo nos esconde, o inimigo faz de tudo para tirar essa beleza. Deus, pelo contrário, nos veste, nos reveste com a sua graça. E esses jovens, quando eles decidem entrar com as vestes, eles estão dizendo assim: nós decidimos manter a nossa fidelidade ao Senhor e aos seus mandamentos. Poderiam tirar as vestes tranquilamente, numa linguagem humana. Eles seriam torrados mesmos? Então eles poderiam tirar, mas não, eles vão com as vestes. Esse estar ali com vestes significa: eu vou agarrado à lei de Deus, porque a lei de Deus não me traiu. Deus está sendo fiel ao que Ele prometeu, Ele vai me dar força. E o que parecia loucura aconteceu. O versículo seguinte diz que o Nabucodonosor chamou as pessoas mais importantes para jogar os 3 jovens na fornalha. As pessoas mais importantes. Quem são essas pessoas mais importantes hoje para o nosso contexto atual? Pensemos. Quem vocês acham? Pensem agora um pouco. Não precisa dizer nada aqui, mas no seu coração pense. Quem são as pessoas mais importantes hoje na face da terra? Depois ordenou que os homens mais fortes, importantes, amarrassem e jogassem os 3 jovens na fornalha. E foram jogados. E o que aconteceu? Enquanto estes jogaram, eles não se aproximaram da fornalha e já foram devorados pelas chamas. Todos morreram. Isso que eu disse para vocês. Jesus fala aqui no diário, deixa eu só ver a passagem aqui. 1146. Antes de vir como justo juiz, abro de par em par as portas da minha misericórdia. Quem não quiser passar pela porta da misericórdia, terá que passar pela porta da minha justiça. Os mais importantes da terra passaram pela porta da justiça. Ananias, Azarias e Misael pela porta da misericórdia. Percebem a diferença? Fica claro? Eles não conseguiram nem se aproximar das chamas e já foram devorados por ela. Naquele tempo, espiritualmente hoje. Os 3 foram amarrados, jogados dentro da fornalha, e olha o que aconteceu com eles. Quando os 3 caíram dentro da fornalha, amarrados no meio da fornalha acesa, começaram a andar no meio das chamas, louvando
a Deus, bendizendo ao Senhor. Azarias em pé orava a Deus, dizendo: bendito és tu, Senhor Deus dos nossos pais. Os três andando sem nenhum fio de cabelo queimado. Já sentiu o cheiro de cabelo queimado? Nenhum fio de cabelo queimado, e os que os jogaram estavam mortos. Percebe a diferença entre a porta da justiça e a porta da misericórdia? Isso vai acontecer, gente. Isso vai acontecer. Questão de escolha. Eu escolho pela qual porta eu quero entrar. Não é que Deus... Olha só o tema do retiro. Antes de vir como juiz, o que faz o juiz? Ele julga. O juiz julga e ele tem que dar uma sentença. Antes de vir como juiz, aquele que vai julgar, eu venho como rei da misericórdia. Então, o que desperta em nós agora? O desejo de se tornar mais íntimo do rei, não é verdade? Estar mais perto dele. Só por medo? Não. Por amor. Por quê? Porque ele me ama tanto que ele está me oferecendo essa oportunidade. E chegou para nós o momento. Agora eu pediria, a Selma está aí? Faz favor? Porque chegou agora o nosso momento. Essa palavra foi escrita 650 anos antes de Jesus nascer. E agora a nova estátua para nós está preparada. É uma que não tem mais como negar. Está pronta, aquela mesma. Essa. Então vejam, gente, o que vocês conseguem perceber num primeiro momento nessa imagem? Uma serpente. Uma cobra. Quem vê uma serpente ali? Uma serpente. Deus. Pode passar a outra. A outra. Ah, não, mas então pode deixar essa. Vocês já identificaram como serpente, né? Eu mandei duas de cada. Aí, ó. Ficou melhor aí? Agora é um questionamento que eu faço e deixo. Eu não estou afirmando, eu estou questionando. Esse se chama Crislã. Cristianismo, judaísmo e islamismo. É o novo templo construído para a nova religião mundial que passará a vigorar dentro em breve. A estátua de Satanás com a cabeça levantada, pelo menos é o que dá para imaginar. Dá ou não dá? É nítido. Gente, então é muito mais sério do que nós estamos pensando. Por isso eu disse a vocês que nos preparássemos, e o Espírito Santo foi preciso nos dar amplitude de visão, porque essa lei chegará e nós teremos que lembrar de Ananias, Azarias e Misael. Eu peço a vocês que... Aí nós não entraremos em méritos aqui, não vamos discutir. Eu só peço a vocês que ampliem a visão de vocês e prestem atenção daqui para frente. Como eu disse, não é uma lei que vai vigorar, já está em pleno vigor, já está pronto. Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Já foi inaugurado e agora Jesus não é mais o rei da humanidade para essas pessoas. Ele já foi descartado. Para nós ele é o rei, ele é tudo. É por ele que nós estamos aqui, sim ou não? Sim. É por ele que nós estamos assumindo um compromisso, sim ou não? Sim. Podemos fazer mais do que nós estamos fazendo por ele? Sim. Tá. Então aqui, queridos irmãos e irmãs, eu queria chegar com vocês na decisão que nós temos que tomar. Por isso eu volto na palavra decisão, porque aqui vai ser por decisão. Eu vou, se eu quiser. Mas veja a astúcia de Satanás. É como se ele desse um grito, como deu quando disse: eu não obedecerei, e foi expulso do paraíso.
Então prestemos atenção, porque não é uma coisa longe. Pode ser longe fisicamente, nós estamos aqui e é lá nos Emirados Árabes, lá para o lado de Abu Dhabi, aquele lado lá, mas está na terra e vai chegar até nós. E nós teremos que decidir, como Ananias, Azarias e Misael, a sermos fiéis ao Senhor, ou pular para um lado ou para o outro. Percebem a importância do nosso retiro? Sim. Por que você está aqui? Porque talvez às vezes alguns a gente acha que, como eu disse no início, eu posso estar aqui porque alguém me convidou, mas esse alguém é o Espírito Santo de Deus que me trouxe aqui. Porque as coisas estão indo para um rumo totalmente distante de Deus. Agora eu lembro, né, não precisa voltar, mas vocês lembram do pé de ferro e de barro? Sim. Então, é agora o tempo do anticristo, que vai fazer de tudo para que aquilo que foi instituído por Cristo seja destruído, substituído. Porém, a pedra, que não tem mão humana, pelo próprio Deus, o destruirá. Porém, será um tempo de ferro e um tempo de barro. Não dá liga, não tem como ligar o ferro com barro, dá? Não dá. Ferro com barro não dá liga. O ferro é por se tratar da dureza que teremos que enfrentar para sermos fiéis. O barro significa no que virou aquilo que até então era mais sagrado na face da terra. O que para nós hoje é referência de vida, está aqui a palavra, para o mundo dos últimos tempos será indiferente. O pior pecado, a maior dor do coração de Jesus, por isso brotou sangue e água daqui, é a dor da indiferença. Estamos caminhando para a indiferença. O que estamos vivendo hoje? O indiferentismo, né? Tanto faz ir, não ir, tanto faz viver assim ou viver assado, não tem problema nenhum. A palavra de Deus não é referência mais para essas pessoas, é para nós. Bendito seja Deus, como rezou Azarias lá dentro da fornalha. Bendito seja Deus que nos deu a graça de não desanimarmos nas nossas fornalhas, e Ele não vai nos desanimar. Ele vai nos manter lá dentro da fornalha, como manteve aqueles 3 jovens. Se nós tivermos que queimar um fio de cabelo, será um fio de cabelo só. Se não tivermos que queimar nenhum será queimado. Ele será fiel. Agora eu preciso decidir por Ele. Eu não posso levar uma vida mais medíocre, gente. Daqui para frente, está declarado, vocês estão vendo, vocês podem acessar na internet, não tem nada escondido. Digitem lá, prédio da serpente, vocês vão achar tudo o que vocês quiserem. Não tem nada escondido, porém Jesus está trazendo à tona. Ele disse, não há nada oculto que não venha a ser descoberto, porque Deus é transparência. Então as leis estão em pleno vigor, chegarão até nós, e nós teremos que decidir pelo Senhor. Entramos na fornalha. O fogo, lembre sempre, o fogo é para provar o ouro. Quem é ouro, aparece na hora do fogo, não é verdade? Agora, quem é bijuteria, se derrete lá no fogo, né? O que você quer ser, ouro ou bijuteria? Ouro, né? Então o ouro vai ter que passar pela purificação. E a purificação é onde Deus nos tira o que não é essencial, o que não é dele na nossa vida. Percebe quando Ananias, Azarias e Misael entram na fornalha e caminham lá dentro? É que Deus está dizendo para eles, vocês apostaram naquele único, porque Nabucodonosor questiona, qual Deus livrará vocês de mim, das minhas mãos, do fogo 7 vezes mais aquecido? E Azarias responde, o nosso Deus, o Deus misericordioso. E se Ele não nos defender, bendito seja o nome dEle. Isso é fé. Isso é confiança. Gente, Cardeal Vantuan, que está no processo de beatificação, disse, os homens e mulheres do final dos tempos terão que ter uma fé mística
O que significa isso? De experiência de Deus. Ou será uma fé mística, ou não será mais fé. Ou seja, ou eu vou experimentar Deus, ou eu não terei mais fé. Por isso eu disse que cada um de vocês aqui hoje, Deus falará para cada um aquilo que cada um precisa ouvir. Se abrir, quais são as outras três? Escutar, confiar, mas já saiu. Vamos de novo, bem bonito? Aí, ó. Então decida. Hoje, mais uma. Pois é, não ficou meio ainda, né? Mas eu gostaria muito, muito que vocês tomassem consciência que estar na igreja não é ainda passar pela porta da misericórdia. Estar na igreja. O que é preciso fazer mais? viver, querer, Ser igreja. Basta estar na igreja para estar na misericórdia? Não. Tem muita gente que está, não está? Sim. Aí você pergunta para ele qual foi o evangelho de hoje? Não sei. Estar não é tudo, gente. Então eu pediria, aqui é uma súplica minha, em nome de Jesus, estejamos inteiros, sejamos todo de Deus. Não apenas uma parte do nosso coração para Ele e uma parte para o mundo. Como eu disse, ou eu sou dele ou eu sou contra Ele. Eu não vou poder mais ficar em cima do muro. Já está tudo pronto e eu vou ser louco de ficar em cima do muro ou de pular para o outro lado. Se Ele vem como Rei da misericórdia agora, para não me encontrar com Ele como justo juiz na hora da minha morte. Isso não é pessimismo, isso é a mais pura realidade. Por isso eu disse a vocês que talvez nesses 26 anos que eu tenho de padre, eu nunca imaginei que eu teria um dia um retiro onde eu teria que falar exatamente o que eu estou falando a vocês. Eu sempre pensei que isso seria depois de séculos e séculos da minha existência na Terra. Mas não, nós já estamos vivendo isso. Então nós temos que acordar. Se você não está rezando como deveria, tem que começar hoje. Se você se contenta mais ou menos com a tua espiritualidade, não dá mais para ser. Esse negócio de mais ou menos não vai poder existir mais. Ou é mais ou é menos. Ou é mais ou é menos daqui para frente. Eu vou ter que despertar. Porque senão eu não vou aguentar. A minha fé ou é uma fé mística, disse Van Tuan, ou não será fé. Se eu não sentir Deus falando comigo, como Ele falou com Ananias, Isaias e Misael, e está falando conosco aqui no retiro, eu tenho absoluta certeza que a maioria de vocês já ouviram a voz dele e vão ouvir até o final, porque se abriram. E você vai ver que essa voz vai te alimentar até o momento final. Não tenha dúvida, a voz de Deus é inconfundível. Eu sou o bom pastor, diz ele, né? As minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Elas escutam a minha voz e me seguem. Então hoje nós estamos aqui para escutar a voz do Senhor e segui-lo por onde quer que Ele vá. Não tenhamos medo da fornalha. Como eu disse, a maioria de nós já pode estar sendo preparado para esta fornalha que virá. São as fornalhas que nós passamos até hoje que nos prepararam para essa. Então não queira jogar fora o que você viveu até agora. Não queira reclamar do que você passou, porque sem isso você não enfrentará esta fornalha final. O senhor falou cristianismo, islamismo E judaísmo. Judaísmo. As três religiões. Então, a partir de hoje, eu gostaria que nossa intimidade com Deus pudesse sair daquela teoria do tipo assim,
Bom, eu tenho que fazer, eu tenho que rezar, eu tenho que ir na missa. Não, gente. Eu tenho que fazer agora, eu preciso. Eu tenho necessidade, como padre, de rezar, de celebrar a missa todos os dias, com o povo ou sem povo. Eu tenho que rezar o meu rosário, eu tenho que fazer minha liturgia das horas, eu tenho que fazer minha Lexio Divina, leitura orante da palavra, eu tenho que fazer o meu momento a sós com Deus. Eu tenho necessidade. Ou eu faço isso, ou eu não vou conseguir dizer sim ao Senhor. Vocês percebem? Então não nos contentemos, e aqui eu tenho que ser firme com vocês, e eu sou o primeiro, porque se eu não fizer isso, eu não aguentarei a pressão. Porque o que sustenta a gente sou eu? Não. Quem que nos sustenta? Deus. Deus, gente. Olha só, Daniel, antes de desvendar o sonho de Nabucodonosor, rezou. Ananias, Azarias, Misael, dobra o joelho aí, eu vou falar com o rei. Rezem para que Deus revele o mistério. Deus revelou. Sem reza, sem oração, nós não aguentaremos. Por isso, sem fanatismo, sem fazer alvoroço nenhum, porque não é assim que se combate o mal. O mal se combate no silêncio. Quando se enfrenta o mal, se enfrenta na força da oração, não na briga, dando palanque para o inimigo vencer. O mal se vence com o joelho no chão. Veja o que Daniel disse aos 3 jovens: rezem e eu vou falar com o rei. Ele não pediu para fazer nenhum alvoroço, nenhuma manifestação, nenhuma bagunça. Dobrem o joelho, rezem e eu vou falar com o rei, e Deus me dará o discernimento. Aprendamos a combater o mal. O mal vence a maioria das pessoas porque eles caem na armadilha dele. Porque quando o mal nos provoca, ele quer que a gente revide. Quando alguém briga conosco, o que o inimigo quer? Que eu fique quieto? Não. Ele quer que eu revide. Quer vencer o inimigo? Silencie. Dobra o joelho. Reze. Você vai ver. Você quebra o inimigo para o meio. É assim que a gente vence o mal. O mundo hoje está perdido. Porque eles querem resolver as coisas do seu jeito. E não é o jeito de Deus. Não é o nosso jeito. Não é o jeito do cristão. Agora que a coisa é séria, é. O pé da estátua está em pleno vigor. Ferro e barro. Quem é de Deus não se mistura com quem não é de Deus. A diferença será nítida. Não vai dar mais para caminhar do mesmo jeito. A fornalha é a hora de mostrar quem é de verdade e quem é de aparência. E você sabe que o mundo de hoje adora aparência. Tanto é que a aparência aqui é nítida. Por isso que eu disse, não tem como não ver. Cada um tira as suas conclusões. Mas não tem como não ver. O desejo de dizer, eu sou. Nós vamos ouvir na missa de hoje, na liturgia, 2 tipos de oração. Do fariseu e do publicano. Nós vamos ver que infinita diferença entre uma e outra. E a luta entre Deus e o mal. Então nós estamos, gente. Por isso a música, a hora chegou. Não é no ano que vem. Se nós tivermos um retiro no ano que vem, se assim for da vontade e da providência divina, será um ano depois de tudo que nós estamos vendo hoje. Já vai ter corrido e acontecido muita coisa. Agora, felizes somos nós que estamos aqui hoje. Bendito seja Deus que nos trouxe aqui. Bendito seja Deus por cada palavra que Ele está falando e vai falar ao nosso coração e nos alimentará dentro da fornalha, sem medo. Vejam só, está aí 3 exemplos. Se eu estivesse trazendo para vocês aqui o texto de Daniel e mostrando para vocês ali na Bíblia 3 caixinhas cheias de poeiras do que eram aqueles jovens,
Vocês iam dizer, bom, Senhor, é complicado, né? Virar poeira ali, eu acho que não é para mim. Não, os 3 estão caminhando dentro da fornalha e louvando a Deus. Por quê? Porque eles acreditaram, porque eles confiaram, porque eles se abandonaram à misericórdia do Senhor, e o Senhor os honrou. Sabe aqueles momentos de oração que você fez ao longo da sua vida e você achou que Deus não te atendeu? Sim. Pois é, Ele estava dizendo para você, naqueles momentos de silêncio dele, que chegaria um momento em que Ele diria: eu te escutei, eu te sustentei, eu te respondi, embora você não tenha me escutado, porque talvez nós não estávamos aptos para escutar o Senhor, porque nós queríamos escutar do nosso jeito. Não é o jeito de Deus. Agora nós vamos ouvi-lo, tá? Não tenha dúvida nenhuma. Olha, como eu falei para vocês, eu não estaria proclamando isso, eu não seria louco de proclamar isso pela minha cabeça, porque eu teria que perder a minha cabeça por mim, e não seria uma perda tão agradável assim. Agora, por Cristo, eu não tenho medo de perder minha cabeça, não. Por Ele eu proclamo, por Ele eu falo, por Ele eu digo, e não tenho dúvida no coração. Creiam, vocês não se arrependerão disso, meus irmãos. Não se arrependerão, porque isso vai fazer, isso será um divisor de águas nas nossas vidas daqui para frente. Não por mérito nosso, muito menos meu, como o de Daniel, quando ele foi querer ser presenteado, ele disse: não, nada para mim, porque eu só fui um instrumento. Você está aí, aonde você está, não por mérito teu. Poderia estar tua irmã, tua mãe, tua filha, teu filho, teu irmão, tua tia, e aqui poderia ser qualquer outro padre no meu lugar. Nós estamos aqui por misericórdia de Deus. Agora, uma coisa é certa: se nós estamos aqui, o Senhor espera alguma coisa de nós, sim ou não? Sim. Será que espera do meu irmão, que tem agora lá a sua banda, seu som, está cuidando lá da vida dele? Você com a sua família, talvez aquela que ficou na sua casa, aquele que ficou lá, é deles que o Senhor espera mais ou de nós? De nós. De nós. A quem mais foi dado? Mais será dado. E é justo cobrar mais de nós ou não é? Sim. Isso, é justo, Ele deu mais, né? Então nós sabemos agora. Nós sabemos. Nada de pânico, nada de desespero, isso não vem de Deus. Deus é serenidade, Deus é tranquilidade. Eu só queria dizer uma frase para vocês. Nós estamos combatendo do lado de Deus. E aquele que está do nosso lado nunca perdeu nenhuma batalha. Nunca perdeu. Ainda que se levante o inferno, terá que reconhecê-lo como Senhor. Então fiquemos em paz, serenos, sabendo como se não soubéssemos. Não nos levantemos criando confusão. Dobremos o joelho em oração. Rezemos por quem ainda não acordou. Rezemos por quem está em cima do muro. Não cobremos uma descida de quem está em cima do muro de qualquer jeito. Não. Eles vão ter o tempo deles, do jeito deles. Qual é o meu papel? Rezar por eles. Não querer fazer o papel de Deus na vida das pessoas do meu jeito. Aí eu vou atrapalhar. Agora, o que é meu é rezar. É esperar que a graça de Deus se manifeste. E aí, se Deus quiser servir-se de mim de uma outra forma como serviu-se de Daniel, Ele vai colocar no meu coração. Ele vai pedir, fale. Ele vai pedir, faça isso. Mas agora, antes dele pedir, ele já está deixando claro o que ele quer. É o que Daniel pediu para Ananias, Azarias e Misael. Quando ele disse: rezem que eu vou falar com o rei, eles nem sabiam que aquela oração que eles estavam fazendo ia segurá-los lá dentro da fornalha. A oração serviu para eles também, porque veio o decreto e Deus honrou os 3 lá dentro da fornalha, como Deus honrará cada um de nós também. Por isso eu queria que você olhasse para tudo que você está vivendo e sofrendo com isso,
não como uma coisa ruim, mas veja como uma coisa boa, porque é boa no fundo. É agradável? Não, mas é boa. O fogo prova o ouro e a bijuteria. Se for bijuteria, vai derreter. Era bonita tudo, eu acreditei, achei que era ouro, mas não era ouro. Agora, se for ouro, vai ficar mais lindo ainda. Porque o fogo purifica. O fogo tira a impureza, o supérfluo, e deixa o que é essencial. Então, vocês talvez não vão ouvir isso tão claramente, mas vocês estão sabendo disso claramente. Busquem aprofundar isso cada um. Vocês têm meios hoje, nós temos muitos meios para conhecer muitas coisas. Utilizemos os meios que Deus deixou para a gente aprofundar. Agora, uma coisa é certa, eu preciso correr atrás, eu preciso fazer a minha parte. Porque Deus está esperando ansiosamente para me dar o prêmio, a contemplação dele face a face. Por isso a mensagem da misericórdia é a mensagem dos últimos tempos. Seria uma tragédia alguém pensar que a segunda vinda de Jesus ainda está muito longe, temos muitas outras coisas. Por isso eu disse, eu não estou afirmando, eu estou deixando vocês tirarem as suas conclusões. Fique bem claro isso. Mas as evidências são muito claras. Então, eu penso que seria um risco muito grande eu jogar mais para frente algo que nós estamos vendo, que nós já estamos lá no pé da estátua. E que a pedra já começa a apontar para aqueles que têm fé. Eu não vejo a pedra. Aqui eu estou vendo. A pedra eu não vejo. Mas fé é ver? Fé é o quê? Crer. Eu não vejo, mas eu creio. A pedra está chegando. E eu creio que ela chegará no tempo certo. Nem um dia antes, nem um dia depois. Mas ela chegará. Então eu preciso, de forma muito clara, estreitar a minha intimidade com Deus. Então eu não sei como está a sua vida de oração até agora. E uma coisa eu quero deixar claro: não se puna se até agora você ainda não conseguiu ter uma vida de oração, intimidade com Deus ideal. Porque você também não estava ciente dessa situação. Agora, daqui para frente, ciente dela, você pode e terá condições de priorizar Deus na tua vida. Porque tem certas coisas que é questão de prioridade, mais do que de tempo. Quem tem tempo, usa do tempo da forma que dá. Agora, quem prioriza, ele faz surgir tempo da onde ninguém pode tirar. Como eu sempre gosto de dizer, daquela senhora que abordou o Padre Pio, quando disse para ele que ela estava admirada de ver o Padre Pio confessando durante 18 horas e ainda achando tempo para rezar o rosário. Disse para ele: nossa, eu me assusto como o senhor, eu me admiro como o senhor arranja tempo para rezar o rosário. E o Padre Pio disse para ela: eu me admiro como a senhora não arruma tempo para rezar o rosário. A mesma admiração que a senhora tem por eu achar tempo, eu me admiro pela senhora não achar tempo. Então, amados, não tem mais tempo a perder, tá? Nós estamos nos últimos segundos do relógio. Isso pode durar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 100 anos. Estamos no último segundo do relógio. Agora o Senhor diz na palavra dele: 1000 anos para mim é como um dia, e um dia como 1000 anos. Logo, eu tenho que aproveitar o tempo que eu estou vivendo. Quantos anos eu tenho pela frente? Vocês não sabem. Quantos anos você já tem? Todos. Essa pergunta para vontade nossa ou para vontade de Deus? Olha só,
Veja como nós fomos educados, né? Olha só a pergunta. Quando eu pergunto a vocês quantos anos você tem, o que a gente necessariamente responde? Os anos que eu já passei, não é? No caso, eu tenho 50, eu digo assim, eu tenho 52 anos. Mas na verdade não tenho. Se já passou, eu não tenho mais. O que eu tenho na verdade? Os que não vieram ainda. Pode ser 2, pode ser 10, pode ser 30. Então nós vamos começar a comemorar o nosso aniversário diferente daqui para frente. Não vamos comemorar mais quantos anos eu fiz, mas quantos anos eu vou fazer. Porque na verdade o que eu tenho são aqueles que no cronômetro de Deus estão contados, com dia, hora, minuto e segundos determinado. Nós não conhecemos, não sabemos do cronômetro, mas o Senhor tem no domínio dele. E a hora que o cronômetro chegar no que Deus determinou, esperneie quem quiser, nós vamos ter que ir. Então, amados, vamos passar a viver diferente daqui para frente. Se você precisou de 52 anos como eu para aprender a valorizar o que ainda não veio, não tem problema nenhum. Aproveite agora. Aposte no que é para sempre. Aposte naquilo que dura. Aposte naquilo que é certo. Aposte naquilo que vai nos acompanhar do outro lado da vida. Porque é isso que vai nos acompanhar. Não percamos tempo com aquilo que não é tão importante. Marta, Marta, tu andas agitada e preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada, porque uma coisa só é necessária. O que é necessário? Uma coisa só? O que é necessário? O que é essa única coisa? Ah, não acredito. Qual a única coisa necessária na nossa vida? Deus, gente. Deus. Se eu não tiver Deus, eu não vou ter saúde, eu não vou ter casa, eu não vou ter carro, eu não vou ter trabalho, eu não vou ter nada. Sem mim, nada podeis fazer. Se Ele tira o meu respiro, eu volto ao meu nada. Que tal levantar de manhã e lembrar dessa verdade? Senhor, só acordei pela tua misericórdia. Não precisa ter o seu livrinho de orações. Fale com Deus agora, porque Deus está falando com você, você está ouvindo. Converse com Ele, como nós estamos conversando agora. Fale o que você sente, porque Ele sabe de tudo. Não multipliqueis a oração, diz o Senhor. Ele sabe o que nós precisamos. Vamos começar a conversar mais com Ele agora. Prestar mais atenção nos detalhes da nossa vida. Isso é estar dentro da fornalha. Vejam que eles não reclamam, vejam que eles não questionam, eles louvam, eles andam. E nós vamos ver depois da fornalha que o fruto só é possível se eu ali dentro consigo reconhecer isso agora. Como eu disse agora, nessa época tudo está sendo novo. Até as Ezequias que eu já fiz ao longo desses 26 anos de sacerdócio estão ficando diferentes. Eu fiz uma Ezequiel agora, um mês atrás. Eu pude acompanhar a pessoa no hospital, dando a unção dos enfermos, e depois fui chamado para fazer as Ezequias. A unção dos enfermos foi procurada com muita fé pelos filhos. E aí, quando eu cheguei para fazer as Ezequias, estavam no cemitério só os 3 filhos, um filho e 2 filhas. E quando eu cheguei, eles vieram me receber na porta do cemitério com um sorriso nos lábios. E eu até pensei, mas será que eu entrei no lugar certo? Por quê? Por quê?
eles começaram agradecendo. Agradecendo por ter podido dar à mãe o melhor antes dela partir, que foi a unção dos enfermos e a absolvição de todos os pecados, e uma noção claríssima de que a vida não termina com a morte. Ele dizia para mim: padre, feliz é a minha mãe agora, feliz é a minha mãe que está junto de Deus, porque o que ela precisava, ela recebeu. O que eu peço para nós aqui é que nós tenhamos o mesmo privilégio que ela teve. Isso é fé, isso é conversar com Deus, porque quanta gente está revoltada com Ele porque perdeu entes queridos. Como foi mencionado aqui, o Leandro citou, muitos aqui, como eu, perdemos entes queridos pela Covid. Se eu tenho a dimensão da fé, eu vou enfrentar essa fornalha, eu vou conseguir manter-me em pé lá dentro dela e vou louvar a Deus, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele é Deus por isso. E Ele não tem que me dar explicações daquilo que Ele faz na minha vida. Agora, eu tenho que ser fiel a Ele quando Ele me contraria. Isso é fé. Então, meus queridos irmãos e irmãs, percebem que Deus nos mantém em pé dentro da fornalha se nós formos fiéis a Ele. E eu gostaria que nosso amor por Ele aumentasse por isso, não por outra coisa. Porque diante de um gesto de amor, eu sinto a necessidade de retribuir esse amor. E Deus nos ama tanto, que desperta dentro de nós um desejo de fazer mais por Ele. Por percebermos que talvez nós não temos feito tudo o que nós poderíamos fazer. Então esse retiro tem que ser encarado como um dia que Deus está dizendo: eu estou te dando a oportunidade de você se ver como se fosse o último dia da tua vida. O que você faria?